TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 3 de janeiro. E hoje daremos destaque à Defesa Civil de Petrópolis, que realizou vistoria em residências atingidas pela chuva na noite desta quinta-feira. O governo do estado intensifica trabalhos em rios e áreas atingidas por chuvas. Antônio José Campos Moreira é nomeado Procurador-Geral de Justiça. Saque aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro. E a MPRJ anula aumento de prefeito em Três Rios. E o diálogo com o objetivo com uma entrevista diretamente feita pelo Richard Stoltenberg. Olá, bom dia, e a gente começa esta edição citando a chuva registrada na noite desta quinta-feira em Petrópolis, que deixou muitos moradores, principalmente do distrito da Posse, preocupados. A nossa equipe tem imagens que impressionam do bairro Nossa Senhora de Fátima. Veja essas imagens agora. De acordo com a Defesa Civil, uma vistoria foi feita no distrito da Posse em atendimento a ocorrências relacionadas à chuva, que atingiu o município na noite desta quinta-feira. Não foram registradas vítimas, desalojados ou desabrigados. Os maiores acumulados pluviométricos em 24 horas na cidade foram registrados no Independência 2, com 37,9 mm, São Sebastião, com 29 e o Vila Felipe Campinho, com 29 mm. Em 72 horas, os maiores acumulados foram no Independência, com 62 mm, e no Vila Felipe, com 47,44 mm. E a Prefeitura de Petrópolis determinou a suspensão temporária por 60 dias dos pagamentos relativos aos contratos de obras, fornecimentos e prestação de serviços da administração direta e indireta. A medida visa verificar a regularidade dos contratos vigentes durante esse período. Também ficaram suspensas novas contratações e adjunções de contratos já licitados. A decisão foi tomada com base na necessidade de revisar despesas públicas e adequá-las às diretrizes governamentais, conforme explicou o prefeito Ingo Ramos. No prazo de 10 dias, os responsáveis pelas entidades envolvidas deverão encaminhar à Controladoria Geral informações detalhadas sobre contratos, incluindo valores, pagamentos efetuados e a situação física de obras. Uma comissão formada por representantes da Controladoria Geral, da Secretaria de Fazenda e Procuradoria-Geral analisará documentos e emitirá parecer sobre a regularidade e legalidade dos contratos. Os contratos considerados essenciais, como fornecimento de alimentos, medicamentos, combustível e serviços de saúde e educação, não serão afetados pela suspensão. A Prefeitura determinou ainda a realização de um inventário completo do acervo patrimonial mobiliário dos órgãos de administração direta e indireta. Os relatórios deverão ser entregues ao gabinete do prefeito no prazo de 30 dias, com o objetivo de garantir a conservação e a correta gestão dos bens públicos. Outra medida anunciada prevê que servidores municipais cedidos a outros órgãos retornem à sua lotação de origem em até 30 dias. Exceções serão analisadas mediante justificativa e a autorização só será concedida com ônus do município. Servidores que não cumprirem o prazo estarão sujeitos a penalidades administrativas, incluindo a suspensão de pagamentos. E a gente fala agora sobre a Nova Friburgo. O prefeito reeleito, Johnny Maicon, que tem como vice o Rodrigo Ancioli, tomou posse na tarde desta quarta-feira em Nova Friburgo. O evento foi realizado no Teatro Municipal e também marcou a posse dos parlamentares que estarão frente ao secretariado e da Câmara Municipal de Nova Friburgo. O presidente da legislatura anterior da Câmara Municipal, Max Bill, conduziu os atos formais da cerimônia, incluindo a leitura do termo de posse e o juramento dos eleitos. Estiveram presentes autoridades, vereadores eleitos e secretários municipais. Tomaram posse os vereadores Maiara Felício, Cláudio Leandro, Disseu Tardem, Cláudio Damião, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Isaac Demani, Max Bill, Cascão do Povo, Gabriel Zezinho, Marcos Martins, Joelson do Pote, Tia Carla, Jânio,
Rômulo Pimentel, Maicon Gonçalves, Evandro Miguel, José Carlos Schwab, Dr. Bruno Dil e Cristiano Huguem. 14 reeleições e 7 novos vereadores. Ao todo, são 22 secretarias que compõem a organização do município. Todos foram nomeados na cerimônia de posse do prefeito Johnny Maicon, que aconteceu no centro de Nova Friburgo, no Teatro Laércio Rangel. Para o biênio 2025-2026, os atuais parlamentares escolheram Dirceu Tardem, com 19 votos, para ser o próximo presidente da Câmara de Vereadores. Para as subprefeituras, o prefeito Johnny Maicon designou para de Campo do Coelho Fernando Samuel de Lima, para conselheiro paulino Amarílio Antônio Salarini, Lumiar e São Pedro da Serra, Jorge de Oliveira Freimen e a subprefeitura de Olaria e Cônego, Matiel Gonçalves Custódio. E acompanhando Nova Friburgo, Leonardo Vasconcelos e Afaf Francis Ribeiros tomaram posse como prefeito e vice de Teresópolis. Nos seus primeiros momentos como chefe do executivo, o novo prefeito anunciou a redução no preço da tarifa de ônibus na cidade. Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, acompanhando os demais municípios do Brasil, o prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos do União, foi empossado na Câmara Municipal da cidade. Junto a ele, a médica Afaf Francis Ribeiro tomou posse como vice-prefeita na cidade, cargo que ela já tinha ocupado outras 2 vezes. Antes de ser chefe do executivo, Leonardo já havia sido diretor-geral da Câmara, secretário municipal de Educação, secretário interino de Governo e Coordenação e vereador por 2 mandatos, período no qual foi eleito presidente da Câmara. Nos primeiros momentos como prefeito, Leonardo anunciou os programas Tarifa Cidadã, com redução nos valores das passagens de ônibus na cidade, e Domingão Tarifa Zero, com ônibus gratuitos aos domingos. Com a redução, o valor da tarifa de ônibus dos atuais R$ 5,30 vai para R$ 4,90 a partir de segunda-feira, dia 6 de janeiro. A Aviação Dedo de Deus, que opera na cidade, publicou uma nota apoiando e entendendo como essenciais as medidas anunciadas pelo novo prefeito. Além das medidas envolvendo as tarifas de ônibus, o prefeito também anunciou outras medidas que serão tomadas no município. Nós vamos reduzir o preço da passagem de ônibus, nós vamos trazer o domingo o ônibus sendo gratuito, nós vamos voltar com o programa da merenda o ano todo, nós traremos, de fato e de verdade, auxílios importantes para as camadas mais populares. Também foram empossados no dia 1º os 21 vereadores da cidade: Marcos Rangel, do PP, Fidel Faria, do União, Fabinho Filé, do PDT, Paulinho Nogueira, do PL, Márcia Valentim, do PRTB, Dudu do Resgate, do DC, Bruninho Almeida, do PRTB, André do Gás, do PP, Maurício Lopes, do Republicanos, Dr. Raimundo Amorim, do União, Luciano Santos, do DC, Diego Barbosa, do Celeridade, João Miguel, do PRTB e Érica Marra, do PMB. E os novos vereadores eleitos: Carlos dos Santos, do União, José Vitor Machado Nogueira, do Novo, Sandro Caetano Pereira, do PL, Elci Soares, do PL, Igor Faraco, do Agir, Amanda Albuquerque, do Republicanos e Caio Pifster, do Avante. Após a posse, o vereador Luciano Santos, que vai para o seu 3º mandato, foi eleito presidente da Câmara Municipal. E a Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis realiza entre os próximos dias 22 e 29 de janeiro a pré-matrícula referente ao ano letivo de 2025 para as turmas de berçário, maternal e jardim nas creches municipais e centros municipais de educação infantil. O cadastro será feito em unidades da cidade e do interior das 9 da manhã até as 4 da tarde, para que os pais e responsáveis se direcionem à unidade que seja mais próxima à sua residência. A vaga não está condicionada à ordem das inscrições. E nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro, mais de 100 frentes no programa Limpa Rio estão em andamento em municípios do norte ao sul do estado, com serviços de limpeza de margem e desassoreamento de cursos d'água, para reduzir os impactos urbanos dos temporais de verão e assegurar o bem-estar da população. Região historicamente afetada pelos eventos climáticos extremos, a região serrana recebeu 11 frentes de trabalho nas cidades de Bom Jardim, Sumidouro, Santa Maria Madalena, Petrópolis, Duas Barras e Cordeiro. Além disso, diversos homens trabalham em todo o estado na recuperação de vias e limpeza de resíduos que acabariam nos corpos hídricos. Somente na região metropolitana, a iniciativa estadual conta com 30 maquinários para atender cidades da Baixada Fluminense como Belfor Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias,
Queimados e Nilópolis, historicamente afetadas pelas fortes chuvas. E, gente, agora a gente faz um rápido intervalo, mas logo logo o Correio Petropolitano Debate está de volta. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta e já vamos para a previsão do tempo. Começando a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura, e eu já posso adiantar que a previsão para este fim de semana ainda é de chuva. Em Nova Friburgo, a previsão do tempo, tanto para sábado quanto para domingo, é de sol fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, tempo seco. No sábado, as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus, uma amplitude térmica baixa. No domingo, as temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. A amplitude um grauzinho maior, só que ainda bem baixa para os padrões do verão. Em Teresópolis, o sábado e o domingo serão de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus, também ainda registrando uma baixa amplitude térmica. No domingo, a mínima é de 17 e a máxima de 24 graus na cidade da Imperatriz. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, fechando a região serrana, no sábado a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira.
À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. No domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus, ou seja, uma amplitude de 7 graus, o que a gente está vendo em toda a região serrana. Em Paraíba do Sul, agora partindo para a região sul-fluminense, tanto o sábado quanto o domingo serão dias de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. No sábado, as temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. E no domingo, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Três Rios, finalizando a nossa previsão do tempo. E seguindo na região sul-fluminense, a previsão para os próximos 2 dias também é a mesma. Serão dias de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. No sábado, as temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 28 graus Celsius. No domingo, na cidade, as temperaturas podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus Celsius. E essa a gente pode ver que a gente está com uma previsão do tempo parecida, temperaturas parecidas em todas as cidades. E a gente espera que vai ter chuva, mas nada acentuado. Chuvas típicas de verão, chuvas rápidas. E essa foi a previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Três Rios, obteve, no plantão judiciário, decisão que suspendeu os efeitos da Lei Municipal número 5.240 de 2024, que estabelecia reajuste salarial para o prefeito e vice-prefeito, desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal vigente, que limita gastos, incluindo a proibição de aumento de despesas com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. A promotoria já havia expedido recomendação ao município de Três Rios e a outros municípios também, visando acompanhar a transição aos governos eleitos para o quadriênio 2025-2028 e garantir o cumprimento das regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas boas práticas de transição de governos municipais. Segundo a ação, o ajuizamento com pedido de tutela de urgência antecipada se fez necessário porque o município de Três Rios não respondeu à recomendação e, posteriormente, o prefeito Joacir Barbaglio, o Joa, sancionou a Lei número 5.240, datada de 5 de novembro, que previa aumento salarial para ele e seu vice, professor Jackson, pouco mais de 30 dias para o término do mandato, configurando clara desobediência à lei. Com a decisão judicial, a lei municipal torna-se nula e a prefeitura terá que abster de realizar qualquer pagamento com base na referida legislação. E o Procurador de Justiça Antônio José Campo Moreira será novo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em mandato a ser exercido no biênio 2025-2026. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro na tarde desta quinta-feira, logo após receber a lista tríplice entregue pelo atual Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. Com 583 votos, cerca de 62,75%, o procurador foi o candidato mais votado na eleição, realizada no último dia 2 de dezembro, ontem. O ato de nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial e Antônio José tomará posse dia 17 de janeiro, data que terá início do seu mandato, até dia 16 de janeiro de 2027. A sessão solene será realizada no órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ. Antônio José Campos Moreira ingressou no MPRJ em 1987 e atualmente é titular da primeira Procuradoria de Justiça junto à segunda Câmara Criminal do TRJ-RJ. Também está vinculado ao primeiro grupo de câmaras criminais e ocupou cargos de Procurador-Geral de Justiça em exercício, Subprocurador-Geral de Justiça, Assessor-Chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais, Assessor-Chefe da Assessoria de Atribuição Originária Criminal e coordenador da primeira formação do Grupo das Centrais de Inquérito entre 1995 e 1996.
além de chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. É professor emérito da Fundação Escola Superior do Ministério Público e professor conferencista da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Em sua trajetória, Antônio José atuou nos processos que resultaram na condenação da cúpula do Jogo do Bicho, com o estouro da Fortaleza de Castor de Andrade e apreensão de livros de registros de pagamento de propina a políticos, policiais, juízes e promotores, das chacinas da Candelária e do Vigário Geral, além do caso de Daniela Pérez, todos os anos de 1990. E também na condução de investigações e processos que resultaram na primeira condenação por formação de milícia dos irmãos Natalino Guimarães e Jerominho, deputados e vereador, chefes da milícia Liga da Justiça, nos anos 2000, entre outros processos. E o ano começou com muito trabalho para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Os guarda-vidas e operadores de embarcações de corporações realizaram 1.138 resgates marítimos em todo o estado do Rio dia 1º de janeiro, somente no dia 1º, um aumento de mais de 1000% em relação ao primeiro dia de 2024, quando houve apenas 95 registros. Passar de 95 para mais de 1000 é um aumento muito significativo. O terceiro grupamento marítimo, que cobre algumas das principais praias da capital fluminense, como Copacabana, Leme, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado, liderou o ranking. Foram 815 atendimentos no primeiro dia do ano. O segundo grupamento marítimo, que atende a região da Barra da Tijuca, registrou 131 salvamentos, seguido do destacamento do Recreio dos Bandeirantes, com 82. Os socorristas contam com o apoio da Coordenadoria de Embarcações de Resgate, com motos aquáticas e barcos infláveis e do Grupamento de Operações Aéreas da Corporação, com auxílio de aeronaves e drones. A Operação Verão do CBMERG conta com reforço de cerca de 30% do efetivo da guarda-vidas em todo o litoral. Além disso, a corporação investe em tecnologia e inovação para evitar afogamentos. 2 novos drones com megafone e alertas sonoros, para o farol de busca com precisão de 900 metros e capacidade de voo em condições adversas como chuva, estão apoiando a prevenção e a busca por vítimas na orla. As praias também mais seguras, com 43 novos barcos infláveis de última geração, importados da Europa, que são mais estáveis, leves, ágeis, resistentes e extremamente eficientes, mesmo em dias de mares mais agitados, ou seja, aquele mar mais agitado, mais complicado, que costumam acontecer mais afogamentos. Os bombeiros do estado do Rio de Janeiro também apostam na implantação durante toda a estação do serviço de médicos nas motos aquáticas para garantir um atendimento ainda mais rápido a banhistas que necessitam de socorro especializado. E, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco você acompanha uma entrevista feita pelo Richard Stolzenburg. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano em Debate está de volta. Como a gente abriu o programa falando, ontem foram registradas fortes chuvas no distrito da Posse na noite de quinta-feira. E o repórter Richard Stolzenburg está ao vivo diretamente da Posse para falar para a gente como que está a situação no local. Boa tarde, Richard. Olá, tudo Hugo. bem? Olá para todos que estão nos acompanhando. Uma boa tarde para vocês. A gente está aqui na estrada do Juruá, aqui na localidade da Posse, o 5º distrito da cidade, acompanhando um pouco da movimentação, como está esse dia após essa chuva registrada na noite dessa quinta-feira. Olha, nesse momento, a gente acompanhou aqui os moradores, até o caminho, até mesmo vindo aqui para a localidade, de muita terra, muita lama ainda aqui pela região. Muitos moradores com pás, vassoura, utilizando alguns itens para fazer a limpeza da casa. Tem muitas residências aqui em que a água chegou a invadir a casa. A gente chegou a trazer, inclusive, vídeos nos jornais da nossa emissora, mostrando a situação delicada aqui na cidade. O que a gente já conseguiu acompanhar? A gente chegou aqui por volta de 12h30, tem pouco mais de 10 minutos. Inclusive, a Defesa Civil já estava aqui no local. A gente conversou com alguns moradores, ainda não trouxeram aqui, né, não vão conversar com a gente ao vivo, porque eles estão nesse trabalho de limpeza, mas a gente conversou com eles. A Defesa Civil chegou a vir aqui na localidade ontem à noite. Foram 2 veículos da Defesa Civil que vieram, vistoriaram as residências e então foram embora. Hoje também veio aqui pela manhã o prefeito de Petrópolis, Zingo Ramos, também para acompanhar esse trabalho, não só de vistoria. A Defesa Civil, inclusive, continua aqui no local, mas também para conversar com os moradores. A equipe da Condep também está aqui, da Companhia de Petrópolis. A Condep está aqui para fazer a limpeza desse local. E essa água, gente, que foi registrada na noite dessa quinta-feira, e nessa chuva, ela foi uma correnteza de água muito forte que desceu por toda a estrada aqui do Juruá e chegou até, inclusive, ao céu da Posse, que fica ali no centro da Posse, né, um local. E a gente vai mostrar aqui, inclusive, o nosso repórter cinematográfico, Mãozinha, está aqui comigo, para mostrar um pouco dessa situação. Ele vai inclinar um pouquinho para baixo a câmera aqui para mostrar, olha só, a gente tem aqui, inclusive, a parte da terra, a gente tem um veículo logo ao lado, inclusive, que foi atingido por conta dessa barreira, desse deslizamento que teve aqui também por conta da chuva. A gente tem um terreno muito próximo aqui. Eu vou pedir o Mãozinha para voltar a câmera aqui para a gente, só que agora do outro lado. Do lado direito aqui a gente consegue ver na parte alta aqui da região que existe ali um leve deslizamento também que acabou afetando toda a rua aqui na estrada do Juruá. Como a gente citou, a Defesa Civil ainda continua aqui no local. Aqui não tem um radar específico para poder trazer os acumulados pluviométricos, né? A Defesa Civil chegou a emitir ontem também os acumulados pluviométricos referentes a Itaipava, que é o local, o radar onde há essa possibilidade, mas a gente vai mostrar inclusive aqui a parte de baixo da localidade, junto com o nosso cinegrafista, o Mãozinha, referente a toda essa questão que a gente está acompanhando aqui nesse momento. Chega difícil até dos próprios veículos trafegarem aqui no local. Eu vou conversar com um morador aqui rapidamente.
Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Como que foi essa situação aqui? Fala pra gente como que foi a chuva, foi muito repentino, foi um grande susto para vocês? Foi, cara, eu nunca vi chuva assim, não. É a primeira vez que tô vendo uma chuva dessa, hein, mano. Sempre já choveu que já, mas eu nunca vi uma chuva que nem ontem, não, cara. Era 10 e pouco da noite. E o senhor é morador aqui há quanto tempo? Ah, mas tinha uns 20 e poucos anos. Nunca viu? Nunca vi. Uma que nem essa, eu nunca vi, não. E como que tá agora esse trabalho, esse dia? O senhor tem ajudado aqui os vizinhos, amigos? Como que tá fazendo esse trabalho? Sempre ajudando, né? Nós estamos ajudando os amigos ali, lá, vamos ali. Ali na casa do meu irmão ali, entrou água ali, já limpamos tudo. Ali no meu primo ali, entrou água também na garagem, já lavamos, limpamos. Nós estamos sem água também. Desde o dia primeiro que estamos sem água. Nem água do imperador, nem água da comunidade. E aí essa limpeza acaba se tornando mais difícil. É, porque não tem água, né? Nós só tiramos a lama. Mas lavar mesmo, lavamos não. Tá certo, obrigado, viu? Uma boa sorte aí pro senhor, bom dia. Bom, esse é o relato dos moradores aqui. A gente tem acompanhado, os moradores, como relataram aqui, estão há 3 dias sem água, sem abastecimento da água do Imperador, então acaba se tornando a situação ainda mais difícil. A gente vai trazer outras reportagens ao longo do nosso telejornal e a gente, depois das 6h30 da noite, também vai ter uma reportagem mostrando o dia a dia, como está sendo agora esse momento de limpeza aqui na estrada do Juruá. Eu volto com você, Hugo. Muito obrigado pelas informações, Richard. E depois dessa conexão diretamente com o distrito da Posse, onde foram registradas as fortes chuvas nesta quinta-feira, agora a gente vai para uma entrevista feita também pelo Richard. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar aqui o cuidado com as crianças durante o período de férias. A gente sabe, né, para você que está nos acompanhando, que esse período de férias é aquele tão aguardado e esperado pela criançada, mas é preciso que os pais, os responsáveis, seja, às vezes, né, vai para a casa da avó, do tio, de um padrinho, esses precisam ter muita atenção, muito cuidado. A gente vai conversar, então, aqui ao vivo com a otorrinolaringologista e pediátrica Juliana Caixeta, para trazer essas informações e os cuidados necessários durante esse período. Juliana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda, muito obrigado por conversar aqui com a nossa equipe. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, Juliana, a gente está aí durante esse período agora de férias, criançada já aproveitando aí esse período de descanso, mas como a gente citou, são necessários alguns cuidados durante esse período. E tendo em vista que a gente está agora nesse período de verão, é muito comum a otite, não é isso mesmo? Queria que você falasse um pouquinho sobre os cuidados aí, que pontos principais a população e os pais responsáveis principalmente devem estar atentos. Isso mesmo. Então, nas férias a gente tem um aumento expressivo, né, na quantidade de acidentes com crianças, até porque essas crianças às vezes estão passeando, estão ali fora de um ambiente controlado, né? A gente sabe que a escola normalmente é um ambiente adaptado, né, para que a criança tenha menos riscos de acidente, o que não vai acontecer numa casa, não. Falando especificamente das otites, a gente tem um aumento do número de infecções, principalmente naquelas crianças que vão para a piscina, para o mar, para o lago. Por quê? A água entra ali no ouvido, deixa esse ambiente mais úmido e bastante propício para o crescimento bacteriano. Quando a criança sai da piscina, o ouvido está molhado e aí todo mundo faz o quê? Tenta secar, coloca um cotonete, coloca alguma coisa para tentar limpar. E na verdade, esse é o primeiro passo para se levar uma bactéria para dentro do ouvido. Então a gente vai ver que o calor, a umidade e a manipulação aumentam o risco de infecção. E é uma coisa bem dolorosa, bem desconfortável e é preciso auxílio médico para se tratar as otites relacionadas à piscina. Perfeitamente. Então a primeira coisa que geralmente todo mundo faz é, não, vamos tentar secar, tirar essa umidade. Nesses casos, então, Juliana, o que seria o mais adequado para tirar esse acúmulo de umidade? É você tentar tirar a umidade sem introduzir nada dentro do ouvido. Então, uma boa saída é pegar um tecido bem fininho, tipo aquelas toalhas fraldas que a gente usa para limpar bebê, por exemplo, colocar no dedo mindinho, colocar aqui pro lado, abaixar a cabeça e fazer assim bem de leve. Esse movimento leve, ele vai ajudar aquela água que está retida ali a sair. No caso dela não sair dessa forma,
procure o médico para que ele possa realizar a limpeza do ouvido e a secagem. Qualquer tentativa de limpeza e secagem com introdução de objetos estava levando você até um risco de ter uma infecção e até mesmo uma perfuração, mesmo machucar essa pele do ouvido. Então, a maneira ideal, né, de você, né, manipular o ouvido é sempre externamente. E, Juliana, ainda é importante a gente citando essa questão, citar aqui para quem está nos acompanhando quais podem ser, então, os sintomas da otite, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses sintomas, quais são eles, eles aparecem já logo no momento, leva às vezes um tempo para serem apresentados, registrados, como que funciona? Normalmente os sintomas eles vão aparecer ali depois de 1, 2 dias de exposição, mas podem aparecer mais tarde também. O que mais chama atenção é a dor, né? A dor de ouvido é uma coisa bem pronunciada, muito incômoda. A pessoa não consegue ali nem manipular a parte externa do ouvido, sensação de ouvido tampado e secreção. Então essas são as características principais da infecção de ouvido. Perfeitamente. Então é importante ficar atento a isso. E quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem aí, né, a variedade, né, de crianças, a faixa etária é muito grande, né, desde os recém-nascidos, às vezes que o pai e a mãe colocam ali apenas para refrescar as perninhas, mas um respingo às vezes já pode ser o suficiente para levar a otite. E você tem crianças mais velhas, ali 7, 8 anos, que já tem uma independência maior, que vão utilizar ali aquele espaço, por exemplo, com água, com uma liberdade maior. É necessário ficar atento também ao comportamento dessas crianças, Juliana? Na maioria das vezes, não é muito difícil de se identificar não as queixas. Por quê? Como a dor de ouvido é uma coisa que é bem chamativa, né, bem exuberante, a partir de 2, 3 anos a criança ela já fala, ela já aponta. E abaixo dessa idade, a maioria dos bebês não mergulha, né? Então, a faixa etária em que a gente vai ter muito otite externa, que são essas que acontecem nas férias, é entre os 4 e os 10 anos, que aí normalmente a criança já consegue falar. Agora, o que os pais devem ficar muito atentos e que a gente vê muito nessa época do ano é a introdução de objetos no nariz, no ouvido, até mesmo na boca, né? Então, reforçando, às vezes, né, os pais estão em casa com a criança, o ambiente aí não está 100% controlado para uma criança pequena ficar, e muitas vezes a gente faz diagnóstico aí de bolinha no ouvido, miçanga, feijão, milho, às vezes até com dias, né, de introdução, né, porque o sintoma ele vai se aparecer mais tardiamente, e o diagnóstico às vezes é difícil, principalmente nas crianças que são menorzinhas. Inclusive, aproveitando aqui o gancho da Juliana, é importante ressaltar para você que está nos acompanhando em casa, justamente essa questão dos brinquedos, gente, porque existe inclusive a norma lá, a caixa do brinquedo, enfim, seja ele qual for, vem escrito, né, aquele símbolo de 3 e você tem aquele risco no meio, indicando que aquele é um produto, aquele é um brinquedo que pode gerar risco ali para crianças menores de 3 anos. Mas não é só porque às vezes é uma criança que tenha mais de 3 anos que os cuidados também não devem permanecer, né, Juliana? Até porque a peça, de qualquer forma, independentemente, pode ser ali introduzida em qualquer parte ali, igual você citou, nariz, na boca, nos ouvidos, e isso acabar acarretando também num problema mais grave. Exato, e você sabe uma coisa que eu vejo com muita frequência e que às vezes a gente não se atenta, na verdade são 2 coisas. Moeda, as moedas estão cada vez mais saindo do mercado, né? Mas a gente ainda vê muito acidente com moeda, criança que engole moeda, aspira moeda. E um ambiente que às vezes é complicado é quando tem 2 crianças na mesma casa que tem faixas etárias diferentes. Então, às vezes tem um filho que tem 5 anos, o outro filho tem 2. No aniversário da criança de 5 anos, ela ganha um monte de presente adequado para a faixa etária dela, mas essas crianças brincam juntas. Então, o conselho que eu dou para os pais é de não dar esse brinquedo para a criança, ou quando dá, tá com um adulto ali do lado, o adulto brinca com essa criança mais velha, terminou, recolhe o brinquedo e deixa no alto para outra criança que é menorzinho, não ter contato com esses brinquedos com peças pequenas, porque é um perigo. Aproveitando esse tema, a gente está aqui também falando sobre brinquedos, né, esse momento de férias. A gente tem visto, doutora, que consequentemente aí o avanço da tecnologia
Consequentemente, os produtos eletrônicos têm chegado com mais frequência e cada vez mais cedo à mão das crianças. Consequentemente, telefone, tablet, computador. E aí eu pergunto também sobre essa questão, sobre o uso, por exemplo, do fone de ouvido. A gente sabe que determinado volume pode ser prejudicial para a audição e é necessário os pais também ficarem atentos a esse volume e, digamos ali, existe uma qualidade adequada ou um volume adequado para que a criança não tenha ali a sua audição prejudicada? Perfeito, isso é um tema muito importante. Nós estamos vendo a primeira geração de pessoas jovens que não são trabalhadores de indústrias com ruídos com perda auditiva. Há 30 anos atrás, o que a gente via eram as perdas auditivas associadas ao ruído nos ambientes de trabalho. Então, a pessoa trabalhava numa indústria metalúrgica, siderúrgica, era militar, então tinha exposição ao ruído e, consequentemente, poderia ter uma perda auditiva associada a isso. Hoje, a gente, infelizmente, tem visto isso acontecer em pessoas jovens pelo uso dos fones. Então, há duas maneiras de você avaliar o ruído do seu aparelho, do seu celular, do seu tablet. A primeira é instalar um aplicativo que mede quantos decibéis estão sendo ofertados para você quando você aumenta o fone. Acima de 80 decibéis não é recomendado. Alguns aparelhos, como por exemplo o iPhone, ele tem uma opção para você deixar um aviso caso o volume esteja muito alto. Então, se o fone estiver acoplado e o som ultrapassa 80 decibéis, o próprio iPhone ele te manda uma mensagem, um aviso de que o som está muito alto. Mas tem uma maneira muito simples. Você sempre deixar da metade para baixo. Então, se o seu volume lá vai até o 10, vai até o 12, ficar sempre abaixo do 5 ou abaixo do 6. Ou se tem uma reguinha, sempre da metade para baixo. Isso é uma maneira muito simples a gente não deixar o fone dar muita pressão sonora ali no seu ouvido, que pode sim prejudicar a audição. E essa questão dos 80 decibéis é independentemente da faixa etária? Exato, tá? Então, 80 decibéis é um nível de pressão sonora que nós podemos ficar submetidos durante 8 horas por dia sem prejuízo à nossa audição. Acima de 85 decibéis, a gente tem que reduzir progressivamente o número de horas, então já não é mais considerado seguro. Então, independente da faixa etária, o volume, o ruído ambiental, ele tem que estar de maneira segura abaixo de 80 decibéis. Doutora, ainda falando sobre essas questões relacionadas, por exemplo, aos acidentes, você citou aqui algumas questões, alguns itens, que são aí mais... que são menores e que há essa possibilidade de maior risco para as crianças, trazendo agora um contexto dos atendimentos que você realiza, quais são aí os principais itens que têm sido utilizados e que com frequência são necessários atendimentos? Então, o que eu mais removo aqui nessa época do ano é miçanga, Agora tá na moda das meninas fazerem aquelas pulseirinhas, aqueles colarzinhos com elástico, mas aquilo lá, se tem uma outra criança menorzinha no ambiente que encontra, é praticamente certeza que a criança vai colocar aquilo no ouvido ou no nariz. Mas tem também muito cereal, feijão e milho são os principais. Espuminha, então muitas vezes a criança pega a espuma de almofada, de sofá, de colchão, ela cutuca lá, tira e introduz no ouvido e no nariz. Mas a gente tem um tipo de objeto que é potencialmente perigoso e que deve ser removido imediatamente, que são as pilhas e as baterias. Então a gente tem muito brinquedinho que usa aquelas pilhas pequenininhas e a gente tem aquelas pilhas maiores que são utilizadas em balanças, por exemplo. Esses objetos, como eles liberam substâncias cáusticas, eles precisam ser removidos em até 2 horas de preferência, pelo risco que tem, de se causar lesão. Caso a criança ingira, isso pode causar uma perfuração esofágica, pode causar uma lesão de traqueia. Então, as pilhas e as baterias, em primeiro lugar, devem ser deixadas fora do alcance das crianças. Caso sejam colocadas em brinquedos, tem que ter uma grande dificuldade para serem removidas. E uma vez que o acidente tenha sido inevitável, ele já aconteceu, o auxílio médico ele tem que ser procurado imediatamente. Perfeitamente. Doutora Juliana, queria, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui com a gente para falar, trazer essas dicas, orientações que são importantíssimas. Alguma informação talvez relevante que a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar?
Eu acho que o mais importante é os pais darem uma varredura em casa ou no ambiente assim que eles chegam, para avaliar os potenciais riscos, né? Muitas vezes a gente vê que o risco está ali, o risco de choque elétrico, com algum fio que está desencapado, uma tomada que não está tampada, objetos cortantes ao alcance das crianças, faca, tesoura, bateria, como eu falei, ali de fácil acesso, objetos pequenos. Então, quem tem criança em casa precisa estar sempre vigilante com relação ao ambiente. Você está numa casa nova, vai passar um veraneio, está num hotel, verifique se esse local é seguro para o seu filho e, caso não seja, você precisa redobrar a atenção, né? A gente sabe que os acidentes, eles acontecem, mas eles diminuem muito a incidência quando os pais estão atentos e agem preventivamente. Perfeitamente. Doutora, muito obrigado por conversar aqui com a gente, por trazer essas orientações e o espaço está sempre aberto. Eu que agradeço a oportunidade e um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo também, doutora Juliana. Obrigado mais uma vez por conversar aqui com a nossa equipe. Então você que está em casa nos acompanhando, já sabe, né? Anotou aí, fez a listinha. São alguns itens simples e que você pode fazer ali uma ronda rápida em casa, coisa de 5, 10 minutos, tirar esses itens que podem trazer riscos aí para a saúde das crianças e, consequentemente, né, gente, olhar, ficar ali de olho para ver se está... Quando criança geralmente está muito quieta, né? É até um ditado muito famoso esse. Está acontecendo alguma questão ali. Então é preciso ter esse cuidado, tá? Para que as férias sejam realmente um momento de descanso, um momento da família ficar reunida e sem nenhuma complicação. Assim a gente finaliza mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. E você é o nosso convidado especial. Uma ótima tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.